Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Oi, pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo vai ser um react de um vídeo que eu vi de um rapaz falando que Deus não queria ter criado as mulheres. E eu vou reagir depois que vocês assistirem a esse vídeo aí de um podcast. Eu encontrei um corte com relação a esse assunto e vou comentar aqui depois que vocês verem. Assiste aí. Deus não queria criar mulher. Sabia que Deus queria que... Olha o que eu vou colocar aqui, coloca um corte aí que vai ser importante. Isso parece meio misógino falando isso, mas é uma explicação. Mas é verdade, Deus não queria criar mulher. Chora, tá? Poupa as lágrimas às mulheres cristãs por aí, mas é verdade. O que acontece? Deus criou o homem e queria que o homem encontrasse entre os animais uma fêmea para ele. Sabia disso ou não? Não. Essa versão. Entre os animais, tipo Entre os animais, exatamente. Tanto é... Zoofilia na Sim, zoofilia completa, total e plena. Aí você vê, é só você perceber. Adão, por exemplo, quando ele estava sozinho, ele deu nome primeiro aos animais. Ele foi dando nomes. Tal. Só tinha animais. Não tinha mais nada. Não tinha mulher. Aí a Bíblia deixa bem clara um versículo que diz assim, ó. E Adão não encontrou uma fêmea idônea para estar ao seu lado como companheira. Mas peraí, só tinha animais. Se ele não encontrou, é porque ele procurou. Mas não encontrou. Então, diz a Bíblia, uma expressão meio que... Então, como se fosse Deus desse um estalo. Então, fez o Senhor Adão dormir, pegar no sono, e tirou uma de suas costelas e dali fez uma mulher. Aí Adão disse assim, olha a expressão dele agora. Agora sim, Senhor, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Certo? Então, quer dizer... Quando ele fala essa expressão, agora sim, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, a ideia que dá era que Adão estava procurando entre os animais uma fêmea, idônea, para que pudesse estar com ele. Mas não encontrou. Então Deus fez a mulher para o prazer do homem. Tanto é que a mulher é uma extensão do homem. Ela não foi criada igual a Adão. Ela foi criada como uma extensão. Tanto é que quem deu o nome de Eva não foi Deus. E não foi Eva que escolheu e disse, Senhor, eu posso escolher o meu nome? Não. Foi Adão que deu o nome para ela. E outra coisa bizarra foi quando a mulher agora foi receber, por causa do fruto proibido que ela comeu, ela foi receber a recompensa dela. E Adão recebeu a recompensa dele, trabalharás do sol, do teu rosto, pá. Recompensa ou... Não, eu digo a maldição, no caso, a recompensa no sentido... Ironicamente. Ironicamente, a recompensa ruim, no caso, né? Entendi. Então o que acontece? E aí, a mulher, ele deu uma condenação horrível. Primeiro, darás à luz com dores. Com dores. E não terminou por aí. Poderia parar, tá bom, né? Mas não. Ele falou, a tua vida e a tua liberdade será dominada pelo teu marido. Quer dizer, vida e liberdade. Eu faço direito. Então, juridicamente, nós temos duas maiores propriedades na humanidade. Chama-se liberdade e vida. É o que você tem. E essas duas coisas Deus tirou da mulher e deu na propriedade do homem. Então falou, tá aqui, ó. Isso aqui agora você domina ela. E a mulher nunca teve voz e nunca teve vez. Tanto é que você sabe o nome. Bom, segundo as palavras desse rapaz, quer dizer que Deus errou, não é? Ele não quis, não tinha vontade de criar as mulheres. Bom, eu vou dar uma misturada aqui agora com relação à ciência e à fé, religião. Vamos lá. Ciências, biologia. Sabemos que existem seres vivos na natureza que têm os dois sexos, possuem os dois sexos, se autofecundam. Vocês sabem disso, não é? E os demais, existe o macho e a fêmea, que ao se juntarem, acasalarem, não é? Geram filhotes. Pode ser através do útero ou ovo, não é? Como você vê em aves, répteis. Então você entende que Deus criou animais que são uma junção de fêmea e macho e também animais que têm os machos e suas respectivas fêmeas. Aí o rapaz deu a entender que Deus colocou Adão no jardim do Éden
para procurar uma fêmea de outra espécie. Ai, eu não sei quem foi que falou isso para esse rapaz. Já que ele falou em Bíblia. Segundo a Bíblia, não há uma diferença de idade real entre Adão e Eva. Ambos foram criados por Deus já adultos no sexto dia da criação, com apenas algumas horas ou dias de diferença entre eles. Não tenho certeza, não posso falar porque eu nem conheço esse rapaz. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: Deus é perfeito. E é claro que ele acha que levou anos para que Deus criasse Eva, depois de ter criado Adão. Não foram anos. Dizem que podem ter sido horas ou alguns dias depois. E também Adão já foi criado adulto. Dizem que foi por volta dos 30 anos. É por isso que Jesus Cristo foi batizado com essa idade, 30 anos, que foi quando ele começou, né, pregando. É o ministério dele. Então foi aos 30 anos. Quer dizer, Adão, o primeiro homem na terra, da terra, e Jesus, aquele homem do Espírito, por volta dos 30 anos. E voltando ao caso de Adão e Eva, provavelmente alguns dias depois, Eva foi criada da costela de Adão. Aí vou misturar de novo ciência com fé. Vocês já ouviram falar de cromossomos, não é? O homem, ele tem cromossomos X, Y. 2 cromossomos XY. E as mulheres XX. Isso também reforça o que foi dito na Bíblia. Porque se Eva foi retirada da costela de Adão, significa que foi tirada uma parte de Adão para criar-se a Eva, correto? Então, se Adão tem a parte X e a parte Y, e foi retirada uma parte dele, X, criando-se assim a Eva, XX, isso também é uma certa comprovação do que o que está na Bíblia é correto. Compreendem? Então, todos os animais precisam de uma fêmea ou precisam se reproduzir, senão acaba a espécie. Estão entendendo, não é? Mas isso é óbvio. Quem fugiu das aulas é que não vai saber nunca sobre isso. Então eu acho que quando a gente vai falar algo sem ter certeza ou fazer suposições mirabolantes, eu acho um negócio muito doido, cara. Eu acho uma noia. Parece que está fazendo uso de alguma substância que desvirtua o cérebro. É isso que me vem à mente. Eu gostaria que alguém instruísse melhor esse rapaz. Deus, ele não tem erros. Tudo que acontece, mesmo que a gente discorde, mas ele tem o motivo para as coisas acontecerem como acontecem. Porque ele sabe de tudo. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Sabe de tudo que vai acontecer. Tudo é milimetricamente feito de acordo. É por isso que, quando eu vejo alguma pessoa falando quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Hoje, nessas pesquisas que eu fiz aqui, o rapaz falou quem nasceu primeiro foi a galinha. Não foi. E nem o ovo. Foi o galo. É porque Deus segue um padrão na criação. É por isso, todos os animais foram criados primeiro o macho. E do macho foi retirado a fêmea. E, posteriormente, quando eles acasalaram, teve os filhotes, seja pelo útero ou por ovo, como eu havia comentado aqui. A criação segue uma lógica, uma regra. Deus é pura matemática. É porque tem gente que não acredita. Aí acha que é fábula, que é fantasia. Estão entendendo, não é? Mas eu estou explicando aqui de uma forma descontraída, dizendo que Deus não comete erros. Quem comete erros somos nós, os seres humanos, ou os anjos, os caídos. Por exemplo, como eu disse num dos vídeos passados, é um grandíssimo erro você querer enfrentar Deus. É como se fosse uma formiga querendo enfrentar o maior gigante do universo. É basicamente isso. Quem comete erros são as pessoas
que não têm uma certa capacidade para serem perfeitos, como Deus, que é perfeito, é justo e não dá ponto sem nó. Tudo tem um sentido, tudo segue uma regra e muitas das vezes, por nossa incapacidade intelectual, a gente não entende. Mas chegar ao ponto de dizer que Deus não queria criar as mulheres, eu acho um grandíssimo erro. Porque eu acho que a criação é perfeita, tanto o homem quanto a mulher. Eles se completam, um precisa do outro. Nenhum dos dois é melhor do que o outro. Os dois são perfeitos juntos, como deve ser. Eu não sei se vocês já viram, na Bíblia é muito falado que homens geralmente casam com mulheres mais novas. Isso tem a ver também com a perfeição da criação quando se trata do envelhecimento. O homem envelhece mais devagar e a capacidade de reprodução do homem é mais extensa. Então, ele bem velho, ele ainda pode ser pai. Já a mulher tem um tempo mais curto. Então é por isso que existe essa repetição de histórias onde homens mais velhos ficam com mulheres mais jovens, né? E também tem muitos casos de homens com várias esposas, não é? Sem ser adultério. Tem várias esposas. Vários profetas na Bíblia, o rei Salomão, o rei Davi, esse pessoal, eles tinham esse negócio daí, né, de ter várias esposas. Eu vejo muitas pessoas na internet falando, uma já dá trabalho, você imagina mais de uma. E eu dou muita risada com essas coisas que os caras falam nos comentários, não é? Porque é engraçado pra caramba mesmo. Realmente, uma dá um trabalho terrível, não é? Mandando no sujeito, dando ordens, e o sujeito tendo que obedecer, não é? Fora as outras coisas, né? As coisas ruins. Mas voltando ao assunto aqui nosso aqui. Eu acho que as pessoas, quando vão falar coisas na internet, tá certo que vira e mexe eu falo alguma bobagem aqui, não é? Mas é meio que o meu lado humorista, não é? Doido para trabalhar na Praça é Nossa, fazendo piada, fazendo comédia. Mas tem certas bobagens que a gente poderia evitar de falar aqui na internet. Uma delas é criticar a obra de Deus. Como eu já disse, Deus é perfeito. Quem erra somos nós. Aí, antes de terminar o vídeo, eu tenho que pedir desculpas, porque eu ando meio assim triste, não é? Porque eu já comentei aqui em outros vídeos que na sexta-feira passada a mãe do meu filho, né, faleceu precocemente aos 34 anos, com um problema no coração, não é? Então é um momento ruim, o meu filho nem está ficando aqui na minha casa, está ficando na casa da minha filha, não é? Porque, claro, que sofre, não é? Você vê alguém que te gerou, não é? Uma pessoa que você ama partir assim tão jovem, 34 anos, é uma coisa que choca. E geralmente nas pessoas que são boas, que têm um bom coração, essas pessoas são as pessoas que mais sentem, não é? Que mais sofrem. Mesmo que não tenha sido um relacionamento que deu certo, por exemplo. Mas a gente torce pela felicidade das pessoas. Assim como eu torço pela felicidade de todo mundo que já passou pela minha vida. A gente fica triste e isso transparece aqui nos nossos vídeos, né? Então eu ando um pouco mais sério, né? Preocupado com a vida, preocupado com as coisas que estão acontecendo, a saúde das pessoas comprometidas, né? Devido aí coisas que acontecem na nossa vida, no nosso mundo, não é? Essa coisa de pandemia, vacina, que vão acarretando coisas e coisas e mais coisas, e cada vez vai aparecendo mais doenças em pessoas jovens, doenças que causam mais naturalmente em pessoas mais velhas. Aí você vê e começa a ficar assustado com essas coisas, vendo que parece que tem alguma pessoa aí que governa o mundo que quer diminuir a população, não é? Você percebe esse tipo de coisa. Aí quando você vê certas coisas na internet e que você vai falar, tem gente que acha que é teoria. E tem aquelas pessoas também que falam coisas na internet para tirar a nossa atenção do que realmente está acontecendo. É por isso que quando eu vejo vídeos assim das pessoas falando coisas sem sentido, coisas sem nexo, eu vejo que tem alguma coisa por trás aí. Não é possível que uma pessoa invente coisas que não faz sentido nenhum.
para mim não faz sentido. O que faz sentido é quando você vê coisas que são faladas e que depois são descobertas. O que eu citei aqui agora sobre a vacina e sobre o que aconteceu na pandemia, eu já falei isso na época também. E muita gente criticava. Já foi divulgado agora que é tudo real. Estão entendendo? As vacinas causaram mal às pessoas. E isso, o próprio cara que defendeu o uso das vacinas também teve problemas de saúde com relação a isso, porque ele tomou ao vivo para provar que a vacina era boa. E eu não estou dizendo que todas as vacinas que foram usadas causam esse problema. Dizem que tem um tipo de vacina que não causa esse tipo de problema, mas aquela que mexe no DNA, essa é preocupante. Na época eu falei algumas coisas sobre isso daí. Talvez futuramente, quando a gente descobrir mais coisas que forem divulgadas, eu vou gravar um vídeo aqui para falar sobre esse assunto. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.